Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para o estudo da palavra. Estamos estudando o Evangelho de João, já na reta final, capítulo 20. Hoje a gente vai estar dando início aí ao capítulo 20. E graças a Deus, unidos, debaixo de um mesmo Espírito, o Espírito de Deus, ainda que fisicamente distantes, mas espiritualmente próximos e conectados com o Senhor. Além de estarmos conectados pela internet, estamos conectados pelo Espírito. Quero convidar você a orar nesse momento, antes de começarmos esse tempo de estudo. E, como sempre, quero desafiar você a desligar qualquer outra coisa na sua casa que possa estar desviando sua atenção. TV, som ou computador. Fica focado somente no estudo agora, para que você não seja roubado na sua atenção e naquilo que o Senhor quer liberar sobre a sua vida. Amém? Vamos orar? Ó nosso Deus e Pai querido, obrigado pela Tua santa palavra, pela Tua presença em nossa vida, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, pela Tua grandiosa obra e pelo Teu poderoso Evangelho, Senhor. Pelo poder da Tua ressurreição, Jesus, nós Te agradecemos e Te adoramos, Senhor, nesse momento. Queremos Te pedir que o Senhor fale conosco pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, trazendo revelação viva do Teu trono, da Tua palavra para nós. Enche-nos de Ti, Senhor, e fala conosco. Recebe as orações, a adoração que o Teu povo fará a Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uma canção daquela das antigas que é muito abençoadora e ela declara a glória ao Senhor Jesus, ao Cordeiro que venceu, ao Leão de Judá, a raiz de Davi. Eu quero convidar você a cantar junto comigo essa música. Vai estar disponível aí no seu celular, na transmissão. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livra brilhar. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
Aleluia! Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de João. Estamos aí no penúltimo capítulo de João, capítulo 20. Nós vamos ler hoje o capítulo 20. Se der para a gente falar sobre ele todo, a gente fala. Se não der, a gente fala uma parte e deixa o restante na próxima quarta. Vamos ler a partir do versículo 1, capítulo 20 de João. A palavra de Deus diz: Ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos. Entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida, chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. E Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe: Se tu o tiraste daqui, dize-me onde o colocaste, e eu o levarei. Então Jesus a chamou Mariam, ou Maria. Ela, voltando-se, exclamou também em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai, e ao encontrar meus irmãos, dize-lhes assim: Estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou-lhes tudo o que o Senhor lhe dissera. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, ser-lhes-ão mantidos. Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: Nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes:
se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo: coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos. Estende agora tua mão e coloca-a no meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Verdadeiramente Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Ó Senhor, fala conosco a Tua palavra, fala conosco pelo Teu Espírito, revela a Tua palavra viva para nós. Amém. Esse momento impactante na obra, na vida e no ministério de Jesus foi o objetivo final de toda a sua trajetória. Ele tinha nascido para morrer na cruz, ele sabia disso desde o início. Ele veio para morrer por nossos pecados, e ali, crucificado injustamente, morto, foi sepultado numa sexta-feira. Mas no primeiro dia da semana, que seria o terceiro dia da sua morte, ele então ressuscita dos mortos. Na verdade, o texto fala que, como ele tinha sido sepultado na sexta, e no sábado os judeus não podem fazer nada, por se tratar de um dia sagrado para eles, e ainda por cima era Páscoa, então eles não puderam tocar em nada do corpo de Jesus para poder embalsamá-lo por conta desse sábado. Mas quando deu o domingo, Maria Madalena, ela foi imediatamente ao sepulcro para já começar a cuidar do corpo, preparar o corpo de Jesus adequadamente, como eles estavam pretendendo fazer. E o texto fala que ela, chegando ao sepulcro, ela viu que aquele sepulcro estava com a pedra que o cobria removida. Eu não sei se vocês conseguem imaginar como esse sepulcro é diferente de um túmulo. O túmulo que a gente conhece hoje, a pessoa normalmente é sepultada para baixo. Você cava e aí vai descendo o caixão com a pessoa, né? E depois você cobre com terra. O sepulcro que Jesus foi sepultado, ele era uma caverna, provavelmente uma descida de uma caverna, de uma gruta. E o texto fala que para bloquear a passagem, para selar a entrada e a saída, para que houvesse um bloqueio naquele sepulcro, foi colocada uma grande pedra na entrada. E era provavelmente uma pedra bem pesada. E ela foi colocada justamente para que fosse impedido o acesso ao corpo de Jesus e impedido qualquer tipo de problema em relação a alguém tentar roubar o corpo dele e outras coisas assim, como os fariseus temiam, né? Inclusive em outros evangelhos narra-se que
além de se colocar uma pedra pesada para fechar o sepulcro, houve um cuidado especial dos fariseus e dos romanos, e eles colocaram de sentinela soldados ao redor do sepulcro para impedir que alguém se aproximasse e tentasse fazer alguma coisa. Na narrativa de João você não vê esse detalhe, mas nos outros evangelhos existe essa clareza nisso, que havia, além de todos os cuidados com o sepulcro e dessa pedra pesada tapando a entrada, ainda havia soldados do lado de fora cuidando de proteger aquele lugar. Mas quando Madalena chega ali, Maria Madalena chega, ela encontra uma situação no mínimo estranha. O texto fala que ela se depara com o sepulcro aberto e a pedra removida ao lado do sepulcro, e ela acha aquilo muito estranho. Ela nem ousa se aproximar daquela situação. Ela corre de volta e chama os discípulos. Ela vai até Pedro e João e fala para eles: eles tiraram o Senhor do sepulcro, Pedro. Eu fui lá no sepulcro e o sepulcro está aberto, a pedra está removida, com certeza alguém tirou o corpo de Jesus ali. E o texto fala que quando eles ouviram a Maria Madalena testemunhar isso, eles saíram correndo em direção ao sepulcro para ver o que estava acontecendo. E o texto faz questão de registrar que João ainda correu mais rápido do que Pedro. E fala que quando ele chegou ali, ele se inclinou, provavelmente por se tratar de uma gruta, então você tinha que olhar para dentro, talvez fosse uma descida, e ele olhou para dentro da gruta. E o texto fala que quando ele olhou, ele viu as faixas de linho que tinham envolvido o corpo de Jesus. Ele viu as faixas de linho, mas ele não viu o corpo. Não havia corpo ali. E logo depois Pedro chega, que ele estava vindo atrás de João, e quando ele chega, ele entra no sepulcro. João só se inclina para olhar para dentro. Pedro faz questão de entrar para ver os detalhes. E quando ele entra, ele vê também as faixas de linho. E ele vê o lenço que estava ao redor da cabeça de Jesus, dobrado, do lado das faixas de linho. Aquele lenço que estava ao redor da cabeça de Jesus provavelmente estava ensanguentado por causa das feridas da coroa de espinhos. Havia sido colocado um lenço ao redor da cabeça. Mas quando João olha o sepulcro vazio, ele vê toda a roupa de linho, todo o tecido, o pano que envolvera o corpo de Jesus, colocado de um lado do sepulcro, e o lenço que estava ao redor da cabeça de Jesus, dobrado do outro lado, como se alguém tivesse tirado, dobrado, bonitinho, deixado ali. E aí depois João também entra no sepulcro. E o interessante é que o versículo 8 fala que quando João entra no sepulcro e vê a mesma coisa que Pedro viu, o texto fala que João viu e creu. João viu e creu. Então eu entendo que essa diferença não foi colocada por acaso aqui. Significa que Pedro, apesar de ter visto aquela situação, ele não chegou a crer numa ressurreição, mas João creu. João, ao bater o olho naquilo, na mesma hora o coração dele confirmou: o mestre ressuscitou. Sabe? E o texto fala, continua dizendo que eles não haviam, apesar de tudo isso, entendido, de acordo com a Escritura, que Jesus necessitava ressuscitar dos mortos. Então, depois que eles viram aquela situação toda, eles voltaram outra vez
para suas casas. Voltaram e largaram Maria lá, Maria Madalena, chorando, coitada, na frente do sepulcro. Ela era muito apegada ao Mestre. Foi alguém que virou a vida dela do avesso, que libertou ela do pecado. E ela chorava copiosamente. E o texto fala que enquanto ela estava chorando, ela se inclinou de novo para olhar de novo para dentro do sepulcro. Só que quando ela olha para dentro do sepulcro, ela vê 2 anjos dentro do sepulcro, vestidos de linho, de branco, sentados exatamente onde tinha sido depositado o corpo de Jesus. Um sentado aonde tinha sido reclinada a cabeça de Jesus antes de ele ser ressuscitado, e outro sentado do lado dos pés de Jesus. Os 2 anjos estavam no sepulcro e Maria olhava para eles, e eles então dirigem a palavra para ela. E eles viram para ela e falam: por que você está chorando? E ela responde para os anjos: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde eles o colocaram. Olha, você vê como a gente às vezes está tão abatido, tão aflito, tão inquieto, com a alma tão angustiada, que o Senhor está manifestando a glória dele na nossa frente e a gente não cai a nossa ficha. Maria estava batendo papo com 2 anjos e estava com o coração angustiado, e a única coisa que ela conseguia pensar é: levar o corpo de Jesus daqui, levar o meu Senhor daqui, onde é que ele pode estar? Os anjos conversando com ela, e ela: aonde foi que colocaram o corpo de Jesus? Sabe, muitas vezes a nossa ansiedade, a nossa angústia, nosso coração apertado, preocupado com as coisas, com os problemas, com as circunstâncias, nos impede de ver a glória de Deus. O nosso coração aflito, sem descansar, às vezes nos cega para o que Deus quer nos mostrar. Cega o óbvio que está diante de nós. A ansiedade é um fator que traz cegueira para vermos a vontade de Deus, para vermos o que Deus está fazendo. Maria estava muito ansiosa, porque ela não estava vendo o corpo de Jesus, e a única coisa que ela conseguia imaginar é: levaram o corpo dele para outro lugar e não avisaram a ninguém. E o texto fala que enquanto ela estava ali conversando com os anjos, ela olhou para trás e viu que tinha alguém em pé atrás dela. E o texto fala que ela não reconheceu que era Jesus. Olhe o nível de ansiedade que alguém pode ter. Ela estava tão aflita que Jesus estava em pé atrás dela e ela não percebeu que era Jesus. Tudo bem que naquela época uma mulher não podia olhar frontalmente para um homem desconhecido, porque não era ético, não pegava bem para uma mulher judia bater papo com um homem desconhecido em público. Então provavelmente ela nem se virou para olhar nos olhos de quem era que estava falando com ela, mas ela poderia ter reconhecido a voz de Jesus. Mas ela estava tão nervosa, tão aflita, que quando Jesus pergunta a ela: mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Eu fico imaginando que Jesus já estava com um sorriso no rosto quando falou isso para ela, esperando ela se virar para ele, para ela poder ver que era ele. Mas a Bíblia fala que Maria, imaginando que fosse o jardineiro daquele lugar, porque o texto fala que ao lado do sepulcro havia um jardim.
O texto fala que ela disse para ele: Senhor, para o próprio Jesus, se o Senhor o tirou daqui, me diga onde você o colocou, que eu o levarei. Ela ainda estava aflita, não tinha caído a ficha. Jesus ressuscitado, de pé, ao lado dela, e ela ainda não tinha percebido com quem ela estava falando. Eu fico pensando, irmãos, quantas vezes acontece isso com a gente? Uma vez, quando eu era adolescente, logo depois que eu tive uma experiência de conversão, quando eu entreguei minha vida a Jesus, no dia que eu entreguei minha vida a Jesus, eu tive uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Os pentecostais chamariam isso de batismo com o Espírito Santo, né? Na hora que eu estava entregando minha vida a Jesus, veio algo sobre mim quente, um fogo quente que tomou conta do meu corpo. Eu estava orando na hora, entregando minha vida a Jesus, e eu senti esse negócio que eu não sabia o que era. Era algo totalmente diferente, e meu coração começou a disparar. Quem recebeu já esse mover sabe que é algo que não tem como você explicar direito com palavras. Eu estava, na época, numa reunião de embaixadores do rei, da Igreja Batista de Itapajipe, que era a igreja que eu fazia parte, e eu estava lá orando, entregando minha vida a Jesus, e eu fui cheio do Espírito Santo naquela hora, e depois desse dia, eu comecei a orar mais, a querer mais da presença de Deus. Mas a sensação que eu tinha era que eu não estava recebendo tudo o que eu poderia receber da presença dele. E eu ficava ansioso por isso. Eu falava: Senhor, fala comigo, se manifesta para mim. Quanto mais que tinha alguns irmãos que tinham tido experiências sobrenaturais que eu conhecia, e alguns profetizavam, alguns falavam em línguas. Eu falei: meu Deus, por que eu não tenho nenhuma experiência sobrenatural assim, além do enchimento do Espírito Santo que eu tive, né? E uma vez nós estávamos orando novamente, numa reunião de oração dos embaixadores do rei, na Igreja Batista de Itapajipe. E terminamos essa oração e nos levantamos, eram uns 10 a 12 embaixadores, adolescentes todos. E quando estávamos saindo, o irmão que estava do meu lado, ele estava muito cheio de Deus. E ele falou: Marcos, eu não estou conseguindo me conter. Eu estou tentando parar aqui, mas eu não estou conseguindo parar de orar em outras línguas. Eu achei assim estranho aquilo. E eu continuei saindo para a saída da sala. E quando nós estávamos saindo, a porta fechou-se. Ela se fechou espontaneamente. E deixou apenas eu e esse meu colega na sala. E ele caiu de joelhos e começou a orar. E eu, achando tudo aquilo muito estranho, me ajoelhei do lado dele também e comecei a orar. E chegou um momento em que aquele jovem, aquele adolescente na época, virou para mim e falou assim: olha, você pode perguntar o que você quiser ao Senhor nesse momento, que Ele vai responder a você. E aí, quando eu ia perguntar, ele: não pergunte com a sua boca, pergunte na sua mente, no seu espírito, e Deus vai te responder. Aí eu falei: ok. Aí eu orava e perguntava ao Senhor algo mentalmente, e o Espírito Santo tomava aquele adolescente e respondia para mim a pergunta que eu tinha
tinha feito para ele. Fantástico isso, né? Uma experiência louca. É inacreditável, e eu só acredito porque eu que testemunhei isso, eu que experimentei. E foram várias perguntas. Eu fazia ao Senhor uma pergunta e automaticamente o Espírito Santo tomava aquele jovem e usava a boca daquele jovem para me responder exatamente aquilo que eu perguntava ao Senhor. E eu perguntei sobre ministério, perguntei sobre minha família, perguntei sobre muitas coisas que eu tinha vontade de perguntar ao Senhor. Mas teve uma hora que eu perguntei uma das perguntas que mais me inquietava. E a pergunta foi: Senhor, por que toda vez que eu oro, eu vou orar, eu vou te buscar, eu não sinto sua presença, como agora aí, ó, o Senhor está usando esse jovem aqui do meu lado, eu perguntando na minha mente, o Senhor está usando ele aqui do lado para falar comigo, o Senhor está dando experiências para ele, o Senhor tem feito coisas sobrenaturais, mas toda vez que eu vou te buscar, parece que eu estou orando para a parede. Eu oro e não sinto tua presença, eu oro e não percebo que o Senhor está me ouvindo, eu acho que o Senhor não está na hora que eu estou orando, por que o Senhor não ouve minhas orações? Eu perguntei na minha mente isso. E o Senhor respondeu algo que eu nunca esqueci. Eu tinha 13 anos na época, hoje eu tenho 46. Tem 33 anos isso. O Senhor me respondeu algo através daquele jovem. Ele falou: meu filho, eu estou diante de você e você não consegue perceber. Você não consegue notar minha presença. Quando você está orando, eu estou diante de você. Sabe, irmãos, eu fico olhando que Maria passou por uma situação parecida com essa. A gente gosta muito de sentir as coisas, mas os nossos sentimentos às vezes embaçam a nossa fé. A nossa fé não pode estar ligada ao que a gente está sentindo, porque o que a gente está sentindo é enganoso muitas vezes. É alma. É fruto da nossa alma. Muitas vezes você vai orar e não vai sentir nada, e Deus vai estar ali, e Ele vai estar falando com você, e você não vai estar sentindo nada, mas Ele vai estar ali na sua frente, Ele vai estar ouvindo sua oração, Ele vai estar querendo se relacionar com você, mesmo que você não esteja percebendo isso, mesmo sem calafrio, sem arrepio, sem nada, mas Deus está ali. A Bíblia fala que perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Se você está invocando ao Senhor com sinceridade, se você está orando ao Senhor com o coração quebrantado e contrito, a Bíblia fala que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Então, mesmo que você vá orar quebrantado e contrito, mesmo que você vá orar em espírito de adoração e não sinta nada, não ouça nada, não aconteça nada, você não sinta nem um arrepiozinho, nem um vento batendo nas suas costas, não importa, creia que Ele está ali. Madalena estava diante de Jesus, mas ela não estava conseguindo perceber diante de quem ela estava. Ela conseguiu até falar com Jesus, dialogar com Ele, e achou que estava dialogando com qualquer um, com o jardineiro daquele lugar. Ela não conseguiu perceber que Jesus estava manifestado em carne, presencialmente diante dela. E quantas vezes nos nossos tempos de oração, nós estamos orando e porque não estamos sentindo nada, achamos que Jesus não está ali no nosso quarto, diante de nós. Sabe, muitas vezes você não vai sentir.
Eu te digo ainda mais, a maioria das vezes você não vai sentir nada. Porque sentimento é algo enganoso. Muitas vezes você vai precisar crer primeiro para ver. Não foi isso que Jesus disse no capítulo 11 de João, quando ele ressuscitou a Lázaro para Marta? Ele falou: Marta, ele não já te disse que se creres verás a glória de Deus? O reino de Deus, ele funciona de maneira inversa ao reino deste mundo. No reino deste mundo prevalece a lógica, o princípio de Tomé. Se eu não ver a ferida, se eu não ver a cicatriz, se eu não tocar no lado onde jogaram a lança nele, eu de modo nenhum vou crer. Então, a lógica deste reino do mundo aqui, do mundo que nós vivemos, é crer, é ver para crer. Você tem que ver para você acreditar. Você tem que sentir para você acreditar. Você tem que presenciar algo para você crer. Mas no reino de Deus a lógica é o inverso. Primeiro você crê e depois você vê. Primeiro você crê que Ele está presente. Primeiro você crê no agir dEle e depois você vê o agir dEle. Depois Ele manifesta a presença dEle. Ainda que você não veja, creia. Crer é a chave do relacionamento com Deus. É tudo que move o mundo espiritual, é a fé. A Bíblia fala em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem 0% de chance de agradar a Deus se você não crer. Não adianta se aproximar de Deus sem crer primeiro. Não, eu vou me aproximar de Deus. Se Ele fizer alguma coisa, se eu ver algum milagre, se eu ver alguma manifestação sobrenatural, aí eu creio. A Bíblia fala, é impossível agradar a Deus sem fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, Hebreus 11:6 fala isso, creia que Ele existe, que Ele é real na sua vida, e que é galardoador, abençoador, presenteador dos que o buscam. Antes que você se aproxime de Deus, é requerido de você, Deus requer que você creia que Ele é real, creia que você vai encontrá-lo, e que Ele é seu galardoador, que você não sairá da presença dEle sem receber aquilo que você precisa. Talvez você sairá sem aquilo que você pediu, mas você não sairá sem aquilo que você precisa, porque Deus é tão bom conosco, que muitas vezes Ele não nos dá o que a gente pede, porque seria terrível para nós, porque a gente não sabe pedir como convém, mas Ele sempre irá dar aquilo exatamente que precisamos. Mas voltando para o texto, a palavra fala que então Maria começa a argumentar com Jesus, que até aquele momento ela pensava que era o jardineiro do lugar. Ela estava tão ansiosa que ela nem reconheceu a voz do Senhor, perguntando por que ela estava chorando. Quantas vezes nós estamos tão ansiosos que a gente nem reconhece a voz do nosso Senhor? Não é verdade? Deus está falando com você e você não está reconhecendo a voz dele. É óbvio que era Ele falando e você não percebe. Só lá na frente, quando você erra, tropeça, cai, aí você vai olhar para trás e vai dizer: ah, era Deus falando comigo e eu não sabia. Lá atrás Deus falou comigo, agora que eu estou entendendo que era Ele. Sabe o que é isso? Quando você não consegue discernir a voz dele, é por dois motivos. O seu coração está cheio de ansiedade, que está embaçando os seus sentidos espirituais, a sua visão, os seus ouvidos espirituais. Ou então você está
carente de intimidade para discernir a voz do seu Senhor. Você tem tão pouca intimidade com a voz de Deus, que Ele fala com você e você não percebe que é Ele. Entende? E como é que eu vou ter intimidade para entender a voz de Deus, para ouvir, para discernir a voz de Deus? É orando, é buscando ao Senhor de verdade, é clamando ao Senhor, é levando a sério a vida de oração. Sabe? Eu conheço muito crente que vive uma vida de palhaçada de oração. Eu não posso chamar de vida de oração alguém que levanta de manhã e dá um obrigado Senhor por essa noite, ora obrigado Senhor por essa refeição, e de noite obrigado Senhor por esse dia, me dá uma noite de paz. Isso para mim não é vida de oração. Aliás, para ninguém isso é vida de oração. A pessoa só está se enganando. Aí essa mesma pessoa muitas vezes pergunta por que não tem experiências com Deus, por que Deus não responde, por que ela não consegue ouvir a voz de Deus, por que ela não tem intimidade com Deus, não dedica tempo, não investe tempo. Eu costumo dizer isso: quando você está gostando de alguém, namorando ou paquerando alguém, você gasta tempo com aquela pessoa e você nem vê o tempo passar quando você está com essa pessoa, não é verdade? Quando o namoradinho está com a namoradinha, tá? Ou vice-versa, e você sabe que naquele dia é o dia que vocês vão se encontrar, então você se arruma melhor, você lava o cabelo, passa um creme, passa um perfume cheiroso, bota uma roupa melhor, e você se encontra, escova os dentes, né, para ficar sem mau hálito, porque você vai estar perto da pessoa, você vai falar de perto muitas vezes, você vai estar olho no olho com a pessoa, então você quer estar da melhor maneira possível, você quer que nada atrapalhe aquele momento, então você quer estar num ambiente que lhe dê privacidade para você ter tempo com aquela pessoa. E você conversa com aquela pessoa, e você abraça aquela pessoa, e você beija aquela pessoa. E quando você vê, meu Deus, já passaram 2 horas, eu tenho que ir embora agora, puxa, nem parece que foram 5 minutos, nem parece que passou esse tempo todo. Você já sentiu isso? Já teve essa sensação? Quando nós começamos a cultivar intimidade com Deus, é assim que funciona. Não tem peso, é gostoso estar na presença dele. Oração não pode ser peso. Tem gente que ora 5 minutos e parece que já está orando há 2 horas, porque a oração é pesada, não tem assunto. Sabe por que não tem assunto? Porque não tem intimidade. Sempre você vai ter assunto com quem você tem intimidade. E quando você não tiver assunto com quem você tem intimidade, você vai chegar para essa pessoa e vai dizer assim: olha, hoje eu quero só ficar quietinho aqui do seu lado, eu quero só encostar minha cabeça no seu colo, no seu ombro, eu quero só ficar quieta, eu quero só sentir sua presença, é o suficiente para mim. E você pode ficar meia hora, 1 hora ali. Isso também é intimidade. Sabe, a gente tem feito das nossas orações lista de compras com Deus. Senhor, ó Senhor, eu oro a Ti por isso, eu oro a Ti por aquilo, eu te peço isso, eu te peço essa bênção, eu te peço por fulano, eu te peço por essa situação, ó Senhor, abençoa não sei quem, ó Senhor, sabe? Tudo bem, é necessário que haja intercessão, a Bíblia nos manda orar uns pelos outros, nos manda apresentar ao Senhor as nossas necessidades, mas a oração é muito mais do que uma lista de compras, é muito mais do que você apresentar ao Senhor uma lista de necessidades. Isso não é intimidade, isso já é para o final. Você pode deixar isso para o final da oração. Imagina você
que talvez seja pai ou mãe que esteja ouvindo essa ministração. Imagine se seu filho ou sua filha todos os dias chegasse para você e falasse assim: olha, meu pai, amanhã eu tenho um trabalho na escola, eu preciso de R$ 15 para poder fazer esse trabalho. Eu preciso também que o senhor libere a verba do lanche. Eu estou precisando do transporte e eu quero que o senhor me dê uma carona também para tal lugar, porque eu vou ter necessidade de estar a tal horário em tal lugar. Ah, sim, meu pai, eu preciso também de uma roupa, porque essa roupa que eu estava aqui rasgou hoje, então me dá uma roupa nova. Era só isso aqui para falar para o senhor: boa noite. Aí você vai dormir e seu pai fica olhando para sua cara assim: é sério mesmo que ele veio falar só isso comigo? Não veio dizer boa noite, meu pai, eu te amo, não veio me dar um cheiro, não me deu um abraço, não veio declarar o quanto eu sou importante na vida dele. Não, tudo bem, amanhã ele vai fazer isso. Aí amanhã você vai, sua filha chega, seu filho chega e fala a mesma ladainha de ontem: olha, pai, amanhã eu vou precisar ir para tal lugar, então separa aí meu dinheiro do transporte. Pai, eu também estou precisando que o senhor compre um lanche novo, porque daqui de casa já acabou. Olha, pai, inclusive aquela roupa nova que o senhor, eu falei para o senhor ontem, o senhor não comprou ainda, estou precisando. Então não esqueça de fazer isso, porque eu estou esperando a sua atitude em relação a isso, tá bom? Boa noite, pai, até amanhã. Agora imagine isso se repetindo todos os dias, durante meses, anos. Que raio de relacionamento é esse que um filho vai ter com o pai, que uma filha vai ter com a mãe ou com o pai? Não vai ter relacionamento nenhum, não vai haver intimidade nenhuma. O pai pode até fazer aquilo pela responsabilidade de pai que ele tem e cumprir com suas obrigações de pai, mas aquele filho não vai ter o coração daquele pai. Aquele filho não vai ter o afeto, o carinho, o desejo daquele pai de compartilhar sua intimidade com aquele filho, porque aquele filho não quer ter intimidade. Intimidade é uma coisa de mão dupla. Você só pode ter intimidade com Deus quando você abrir sua intimidade para Ele. Tem gente que vai morrer com 50 anos de cristão, com 50 anos de batizado, de crente, no nível 0 ou no nível 1 de intimidade com Deus. Numa escala de 1 a 100, a pessoa morre no nível 1 e acha que é super maduro espiritualmente, mas nunca cresceu com Deus, nunca teve intimidade com o Senhor, nunca gastou tempo abrindo o coração de verdade para o Senhor, nunca gastou tempo em silêncio, meia hora, 1 hora: Senhor, eu estou aqui, eu quero ficar só agarrado aos teus pés hoje. Ó Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, eu te amo. Quantas vezes uma declaração de amor espontânea saiu de você para o seu Senhor? Não aquele eu te amo formal que nós dizemos de vez em quando oramos, mas aquela declaração de amor que flui como resultado da presença dele naquele lugar. Sabe, Maria Madalena, ela tinha intimidade com Jesus, mas a ansiedade dela embaçou o entendimento espiritual dela. Os ouvidos espirituais e os olhos espirituais dela estavam fechados para aquilo que estava diante dela, o próprio Jesus. Mas quando Jesus chama ela pelo nome, de uma maneira específica, talvez na sua tradução você não perceba isso, mas ele chamou Maria em aramaico. Ele falou Mariam. Era um termo íntimo, carinhoso, de amigo. Era
chamar Maria, que provavelmente só Jesus chamava. E quando ele falou da forma como ele a chamava, Mariam, aí ela caiu em si. E aí ela falou Rabone, que é uma expressão carinhosa também. Quando você quer ser formal com alguém, naquela época, chamar ele de mestre, você chamava ele de Rabi. Mas quando você fala Rabone, você está dizendo tipo, meu mestre querido, meu amado mestre. Sabe? E ali sim, ao cair a ficha de Maria Madalena, ao ela perceber com quem ela estava, ela derrama-se em declaração de amor, de se sujeitar aos pés dele, e provavelmente ela tentou se jogar aos pés dele, e ele falou: Maria, não me toque, porque eu ainda não subi para meu Pai. Sabe? Ele estava evitando que ela talvez fosse até fulminada ali, porque ele estava com o corpo cheio de glória da ressurreição ainda. E então, ele dá a primeira missão, a primeira ordem, o primeiro diálogo, a primeira missão de Jesus ressurreto, não foi para os 12, foi para uma mulher discriminada na sua época, que antes de conhecer a Jesus era de má reputação, mas que foi transformada numa mulher de Deus, apaixonada pelo Senhor, apaixonada pelo Pai, serva do Senhor Jesus, discípula de Jesus. Jesus escolheu se manifestar primeiramente, antes mesmo do que aos 12 discípulos, a Maria Madalena. Para você ver o poder da intimidade, o poder que um relacionamento verdadeiro com Jesus pode ter. Você vai ter muitas vezes em primeira mão muito do que o Senhor ainda vai derramar na vida dos outros. Quando você tem intimidade com Ele, você recebe em primeira mão coisas que os outros só vão receber bem depois, da presença, da revelação, do mover. Sabe? Eu me lembro daquela frase que Deus falou: poderia eu esconder alguma coisa do meu amigo Abraão? Poderia fazer alguma coisa na terra sem comunicar ao meu amigo Abraão? Ou seja, eu tenho que dar um spoiler para o meu amigo. Ele é íntimo meu, eu não vou fazer nada na terra sem comunicar, sem revelar, sem manifestar em primeira mão para aqueles que me são íntimos. Por isso que a palavra, quando fala sobre os últimos dias, lá no livro do profeta Daniel, fala que os ímpios, pois procederão impiamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Toda manifestação de Deus na terra, ela é antecipada de maneira clara para quem tem intimidade, quem tem discernimento, quem tem ouvidos espirituais abertos. Por isso que quando Jesus escreve as 7 cartas do Apocalipse, em todo o final de cada carta para cada igreja, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, se você tem
sensibilidade espiritual, você vai ouvir com clareza aquilo que o Senhor quer falar. Aquilo que o Senhor quer falar com você. Deus fala de diversas maneiras. Ele fala principalmente através da sua palavra. Ele fala através da sua igreja. Ele fala através das linhas de autoridade que Ele constituiu sobre sua vida. Ele fala através da sua liderança espiritual. Ele fala através do sobrenatural, do Espírito Santo. Ele fala através de visões, de sonhos. Ele fala através das circunstâncias. Mas é preciso discernimento e sensibilidade para ouvir a voz de Deus e não ser confundido. Daí surgem tantas heresias, tantas ideias loucas a respeito de Deus e de sua vontade, de pessoas que ouvem qualquer voz e acham que estão ouvindo a voz de Deus. Mas para ter sensibilidade e discernimento à voz de Deus é necessário ter intimidade. E intimidade você só tem investindo tempo com Deus. Invista tempo com Deus. Quando você for orar, quer um conselho? Fique longe do celular, desligue o celular, deixe ele na sala, na cozinha e vá para o quarto. Tire seu relógio do braço. Não fique perto de nada que possa desviar a sua atenção. E busque ao Senhor intensamente, sem se preocupar com a hora determinada. Comece assim. Quero só terminar esse tempo. Depois que Maria então recebe essa missão, ele diz para Maria: olha, você vai, encontre os meus irmãos e dize a eles assim: eu estou subindo ao meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contou-lhes tudo o que o Senhor lhe dissera. Que coisa fantástica, que privilégio. Fico imaginando que os discípulos ficaram com inveja santa. Maria Madalena chegando para os 12 falando: olha, eu acabei de ver o Senhor ressurreto. E Ele mandou um recado para vocês. Sabe, quando nós procuramos ter intimidade com o Senhor, Ele vai nos usar para transmitir a sua vontade para outros, para transmitir a sua mensagem para outros. A primeira missão que Jesus deu para Maria Madalena, depois dele ressuscitar dos mortos, foi: vá e diga o que eu estou te dizendo para os meus discípulos. Quando você tem intimidade com Jesus, quando você busca ter intimidade com Jesus, quando você ouve a voz de Jesus, a primeira coisa que Ele vai fazer é incumbir você de uma missão aqui na terra, de ser testemunha dEle para outros. Amém? Vamos parar aqui hoje, versículo 18, a gente continua na próxima quarta, a partir do 19, capítulo 20, versículo 19, a gente continua quarta-feira que vem. Amém? Alguma pergunta? Perguntas, quer dizer? Então vamos para as perguntas, né? Pergunta de Iana: pastor, Jesus antecipa a sua ressurreição aos discípulos? Será que ele já tinha falado sobre para Maria Madalena também? Olha, é uma coisa que a Bíblia não revela. É porque, ainda que Jesus tenha antecipado que ressuscitaria dos mortos para os discípulos, o texto diz no versículo 9 que ainda assim, por mais claro que Jesus tenha sido ao falar sobre a sua ressurreição para os discípulos antes de morrer, os discípulos estavam tão cegos para o que Jesus estava falando que eles não entenderam que Jesus ressuscitaria.
O versículo 9 deixa claro isso. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Parecia que Jesus tinha falado japonês com eles. Apesar de ele ter antecipado para os discípulos isso, os discípulos não compreenderam. E só caiu a ficha deles depois. Depois, inclusive, de Maria Madalena. Não é? Então, eu não sei se ele falou a Maria, mas que a primeira a perceber que ele havia ressuscitado foi ela, é um relato bíblico. Ok, mais alguma pergunta? Sim, Luciano fala. Luciano, tem muita gente tendo a experiência de Maria, mas tem duvidado de que os seus olhos estão vendo, o sobrenatural de Deus. Mas depois que ela teve a experiência de ver e reconhecer Jesus, ela foi anunciar as boas novas. É verdade, tem gente que tem tido a experiência de Maria, mas duvida. Na verdade é porque ainda não caiu a ficha, não é? Mas é verdade, Luciano. Mas depois que Maria percebeu que ela estava diante do Senhor e tinha recebido uma direção, de fato, ela foi anunciar a experiência que ela teve, as boas novas para os discípulos. Alguém mais aqui? Eridan. Não, Eridan só citou o versículo, né? Jaqueline. Eu considero algo abominável o que muitos filmes ditos cristãos fazem, sugerindo que Maria Madalena tinha um relacionamento amoroso com Jesus e por isso ele se manifestou a ela primeiro. É verdade, isso é uma loucura. Na verdade, desde o Código da Vinci e esses filmes aí que tentam ser filmes moderninhos, eles tentam colocar uma atmosfera romântica entre o relacionamento de Jesus e Maria Madalena que nunca houve. Na verdade, como se fosse proibido, talvez, se revelar que Jesus, por acaso, tivesse tido um relacionamento com uma mulher de sua época. Na verdade, o não ter um relacionamento com uma mulher de sua época era muito mais difícil para os apóstolos administrarem isso para os outros do que ele ter um relacionamento. Então, se não está registrado que Jesus teve, como não está, porque ele não teve nenhum relacionamento, nem a intenção de ter nada, nem com Maria Madalena, nem com nenhuma outra. Se não está registrado, é porque não teve, porque o normal era que todo rabi tivesse um relacionamento conjugal. Ele tinha que ter uma mulher, um companheiro do lado. Normalmente os mestres, eles, para terem uma credibilidade moral dentro do contexto judaico, eles precisavam ser chefes de família, pais de família. Então, Jesus não ter um relacionamento com uma mulher não foi uma coisa imposta, um segredo, estão escondendo que Jesus teve um relacionamento com alguém. Seria maravilhoso, seria um problema a menos para os discípulos lidarem, porque Jesus, tendo uma mulher, ele gozaria de mais credibilidade junto à comunidade religiosa da sua época. Mas justamente o fato de ele não ter tido relacionamento com mulher, nem platônico, nem presencial, digamos assim, foi na verdade um diferencial dos rabis de sua época. Jesus foi um mestre solteiro e permaneceu assim, sem envolvimento emocional com nenhuma mulher, e não desenvolveu linhagem, e era necessário que assim fosse, para que nós fôssemos a sua descendência. Não é? Qualquer outra coisa que você leia, qualquer outra coisa que você veja em filme ou em livros, é especulação boba, de menino,
não tem fundamento teológico absolutamente nenhum, não tem respaldo histórico nenhum. As pessoas que tentaram fazer isso até hoje, elas fazem maliciosamente, maldando as relações que Jesus teve, e pior, pegando dados históricos e misturando com fantasia, com ficção, para dar um ar de verdade ao que eles argumentam. Então ele pega um fato histórico, por exemplo, Maria Madalena existiu, ela tinha um relacionamento próximo com Jesus de discípula, e eles transformam isso numa situação romântica. Aí já entra a fantasia, só que eles transmitem a fantasia como se fosse verdade, e muita gente acredita, até mesmo alguns cristãos desavisados, que não conhecem as Escrituras. Lamentavelmente, isso é maligno, é diabólico, não creia nisso. Procure qualquer teólogo de respeito, qualquer livro de história eclesiástica, qualquer historiador, arqueólogo, antropólogo, qualquer pessoa que tenha estudado a história de Israel, a história cristã, a história da igreja, a história da vida de Jesus, que vai revelar a mesma coisa para você. Jesus não teve relacionamento amoroso com ninguém. Graças a Deus, né? Então, porque Ele é perfeito, Ele não veio para esse propósito, Ele veio para morrer na cruz. Seria até traumático para uma possível família de Jesus, Ele, sabendo que veio para morrer na cruz, deixar uma viúva e filhos órfãos depois que Ele ressuscitasse, não é? Fosse levado aos céus, ia ficar aí a mulher dele, os filhos, não é? Então seria estranho, seria uma coisa sem propósito, não é? Então não caia nessas bobagens que o mundo fala. O mundo fala o que quer, né? Quem tem boca fala o que quer, quem tem mente fértil pensa o que quer, escreve o que quer, e muita gente engole como verdade. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia. A Bíblia não pode ser manipulada pela vontade de ninguém, e a Bíblia mostra quem foi Jesus. Você quer uma fonte confiável sobre a vida e o ministério de Jesus? Leia a Bíblia. Toda essa porcaria de Dan Brown, de Código da Vinci, ou de qualquer outro filme ou livro que fale qualquer teoria diferente dessa, pode tacar fora, porque não tem respaldo nem histórico, nem bíblico. Deixa eu ver se alguém mais falou. Eridã perguntou. No versículo de Eridã, tem um comentário embaixo. Assim. Ver mais. Essa passagem, Eridã. Assim foi Maria Madalena, anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou-lhes tudo que o Senhor lhe dissera. Essa passagem nos leva à obediência de Maria. Ela poderia não obedecer, mas o temor do Senhor está sobre ela. Com isso vem a obediência. Eu acho linda essa passagem. Eu também. Eu acho que depois de tudo que ela viu também, se ela não obedecesse, né, ela seria muito tola. Mas realmente o temor do Senhor a fez obedecer. Deixa eu ver se mais alguém. Jaque de novo, né? A intimidade que temos com o nosso Senhor é um amor reverente, fruto de nossa gratidão e adoração ao que vive e reina para sempre. Amém. Amém. E Maria Eridã fala: também acho abominável. Vi uma pregação que Jesus e Maria Madalena eram uma relação de mestre e serva. E após o encontro com Jesus, Maria transformou a sua vida. Teve sua vida transformada, né? É verdade. Esté só está dando as boas-vindas a Salomão Matos aqui. Né? Samária colocou verdade. Ok. Acho que só, né? Acabamos. Então, quem comentou hoje? Iana, Luciano, está tudo aí na lista já? Eridã, Jaqueline, só.
Né? Os outros foi só boa noite, a paz do Senhor e bem-vindo, não vale, né? Então só os que perguntaram ou comentaram foram esses, está com a lista aí. A gente vai fazer um sorteio hoje de novo. Me dá? Ui, vamos ver. Minha esposa está tímida, não quis que visse a mão dela aqui. Temos aqui, ó, 4 pessoas. Uma é Idan, não sei se é essa, Luciano, Jaqueline e Iana. Ok. Vou sacudir aqui. Aqui eu sortear, vai ganhar um vale valendo um bolo inglês grande na panificadora italiana. Você pode vir buscar na minha mão ou na mão de Jaqueline ou na mão de Nívia esse vale aqui na igreja, está na minha mão vale, tá? Aí você passa aqui e leva na italiana e você vai ganhar um bolo inglês grande, ok? Amanhã você pode buscá-lo em qualquer horário na panificadora, tá? Uma oferta da panificadora italiana. A Estela, que é da panificadora italiana, ofereceu gentilmente esse bolo como prêmio para o nosso estudo de hoje, tá? Então vamos ver quem vai ganhar. Eu posso participar também do sorteio? Não. Então tá, peguei o nome e o ganhador ou ganhadora deste bolo grande da panificadora italiana é Jaque. Jaqueline. Jaque, você... Deixa eu falar. Jaque foi a ganhadora. Muito sortuda essa moça. Ok. Amém. Quarta-feira tem mais, viu? Jorge não está dizendo. Não viu a minha pergunta? Não. Não vi não, Jorge, sua pergunta. Se você fez, não apareceu aqui não. Só apareceu que você está assistindo. Talvez você tenha feito e não tenha aparecido aqui. Mas não tem problema, já vou dar um spoiler para a semana que vem. Semana que vem teremos um outro sorteio. E será um sorteio de R$25 em compras no Bazar Esperancidade, tá? Em qualquer coisa que você queira comprar no Bazar Esperancidade. R$25. Semana que vem, quem participar com perguntas ou comentários vai ter esse prêmio aí de R$25, tá? Amém? Vamos orar? Senhor, que a tua palavra permaneça, floresça e frutifique e produza o efeito que o Senhor espera em nós. Ó Pai, gera vida em nós. Ó Senhor, te agradecemos por esse tempo. Obrigado por tua palavra viva e pelos teus filhos que ouviram, que o Senhor possa consolidar e que essa palavra possa ser colocada em prática em nossa vida. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, Igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. Amém. Boa noite. Ainda falta, peraí. Tem um aviso. Temos uma live especial no sábado, vamos confirmar o horário em que o pastor vai... É verdade. Temos uma live especial que vai ser transmitida no sábado. A gente ainda vai confirmar o horário. Fiquem atentos aí no Facebook da igreja e no grupo de WhatsApp da igreja. Tá? Uma live especial no sábado. Só aguarde o horário ser confirmado. Mas provavelmente será à tarde, né? Provavelmente será à tarde. Ou à tarde ou à noite. A gente vai mandar aí o horário direitinho. E vai ser uma live com o meu testemunho de chamado. Como foi o meu chamado para o Ministério Pastoral. Vai ser muito legal. Então eu aguardo você no sábado, tá? Pai do Senhor, Deus te abençoe e boa noite.